Vamos falar da família, memórias familiares, amores e traumas ou o desafio de interpretar o desconhecido. Então, vou começar me apresentando. Eu me chamo Flávia de Macedo, sou professora de língua e literatura e civilização francesa e tradutora independente. Fiz faculdade de letras, língua e literatura francesa na UFSC, em Floripa, e mestrado e doutorado na Universidade Sorbonne Nouvelle, em Paris. E tenho igualmente uma longa formação e 18 anos de experiência na área da educação e do ensino. Mas com relação à interpretação, sou uma perfeita diletante, como você já sabe. Fiz alguns trabalhos, declinei muitos outros por não ter técnica, teoria e formação na área. Mas é por isso que eu estou aqui e conto com a ajuda de vocês. A minha prática será a respeito de um assunto que conheço muito pouco, um desafio, pois vou interpretar num simpósio internacional em março, durante 3 dias sobre a questão, outro sufoco, e gostaria de dividi-lo com vocês. De uma certa maneira, minha intenção é me apropriar e contextualizar essa discussão, pois as dificuldades lexicais são só uma parte do desafio. Compreender o sentido geral da matéria, a ideia que estamos interpretando, me parece, segundo o pouco de experiência que tenho na área, comprovado pela teoria do Rosan estudada há poucos dias, viu? Tão ou mais importante que estudar cada vocábulo isoladamente. Foram erros que eu fiz nas outras interpretações que eu fiz, de me concentrar muito sobre a palavra em si e não sobre a ideia geral. Então, eu comecei a perceber que realmente isso era muito importante, a ideia geral do que estava sendo dito. Mas eu trouxe para vocês aqui alguma terminologia que eu acho que pode apresentar algum problema para vocês. Por exemplo, a psicogenealogia, transgeracional, são termos da medicina, a gente usa bastante, mas talvez possam surgir algumas dúvidas. Família Doriana, esse talvez seja mais delicado para traduzir. Triangularidade, memória induzida, certidão de nascimento, autoconhecimento, fantasma geracional e psíquico, cripta, reprimido, aborto natural, indução de falsas lembranças e abusos sectários. Então, esse é o vocabulário, talvez o resto seja de fácil interpretação. Então, vamos começar aqui. A família é o local privilegiado em nossas sociedades modernas por representar um ambiente considerado seguro e de proteção. Falar de família é sempre algo que nos interessa. No entanto, preparem-se, vamos falar de coisas que vão além da família ideal, Doriana, de propaganda do Instagram. Então, eu trouxe para vocês uma foto que eu achei na internet, é de um Instagram desse cara aqui, se chama Father of Four Daughters. Instagram sobre o cotidiano de um pai solo de 4 meninas, que satiriza as famílias ideais, mostrando momentos reais e difíceis da sua própria vida de família. Então, vamos lá, todos nós já ouvimos falar da psicologia ou da psicanálise. Já fizemos terapia ou sabemos ainda que superficialmente do que se trata. Esta temática me atraía muito quando era jovem, li Freud e outras coisas, me interessei muito pelo assunto. E continuo achando um campo riquíssimo, mas extremamente complexo, na teoria ou na prática. Na verdade, para ser mais precisa, o simpósio internacional no qual vou trabalhar, terceiro simpósio internacional de psicogenealogia, memórias familiares, amores e traumas, será sobre a psicogenealogia, o transgeracional, as constelações familiares e as heranças emocionais e traumatismos decorrentes. O vocabulário não parece apresentar muitas dificuldades, mas pode ser muito específico no que diz respeito aos conceitos e às teorias. Mas vamos começar pelo início. Então, o que é a psicogenealogia? Aqui eu trouxe para vocês a foto da Mônica Justino, ela é organizadora do simpósio aqui em Florianópolis. Ela é psicóloga e, segundo a Mônica Justino, ela é organizadora do simpósio e pioneira da psicogenealogia, desculpa, no Brasil. A psicogenealogia, para ela, une a psicologia e a genealogia e apresenta-se como uma nova abordagem terapêutica que busca compreender como a história dos nossos antepassados pode influenciar nossa vida. Assim, através de uma análise aprofundada de cada indivíduo da árvore genealógica, a psicogenealogia pretende identificar as relações conscientes ou inconscientes existentes. É um trabalho de investigação fundamentado em 3 pontos essenciais: a projeção,
A identificação e a repetição. A projeção é o que recebemos desde o momento da concepção. Somos imaginados, esperados, desejados ou não, inicialmente uma criança imaginária. Segundo ponto, a identificação. Recebemos nomes, etiquetas, etc. Conforme nossas características, somos comparados com algum membro da árvore genealógica. Ah, parece com um tio, parece com a avó, parece com um irmão. E repetição. Nós repetimos os mesmos problemas na vida profissional. Reencontramos os mesmos tipos de homem ou de mulher nas nossas relações afetivas. Revivemos as mesmas situações. Para muitas pessoas, essas repetições levam a um conflito interior. Felizmente não para todo mundo, mas para muitas pessoas levam a um conflito interior. Aí esse é o livro dela, da Mônica Justino, que ela lançou em 2017, que foi um livro que trouxe a psicogenealogia para o Brasil. Ela fez o doutorado dela na França e descobriu a psicogenealogia na França e trouxe isso para cá, e agora é que a gente está conhecendo, desde 2017, que as pessoas estão conhecendo muito mais essa área. Então ela continua, a Mônica Justino. Ao identificar a vivência dos antepassados, podemos ter consciência dos mecanismos de repetição e compreender que somos herdeiros de uma história familiar, transmitida de pais para filhos. Assim, conhecer as situações vividas por eles, conhecer as histórias de sucesso e de fracasso, de amores e desamores, de fidelidades e traições, conhecer os segredos, enfim, conhecer cada integrante da árvore genealógica, permite-nos identificar as influências que eles têm sobre nós. A psicogenealogia é um trabalho de autoconhecimento que permite conhecer nossos familiares de forma mais aprofundada, enxergar melhor nossas raízes. É um trabalho que nos proporciona a conscientização e compreensão da nossa história. Nos permite enxergar nossos pais, nossos avós como seres humanos, frutos da história de vida de cada família, e assim enxergar que somos frutos de toda essa árvore, que somos constituídos com a essência de cada personagem dessa história. Permite ainda compreender o nosso lugar na família para podermos integrar toda a nossa história e, assim, nos libertar das heranças que nos impedem de viver conforme nosso desejo. O foco do trabalho em psicogenealogia será de romper com a transmissão da herança psicológica e das repetições, consideradas negativas, que podem nos bloquear e nos limitar. Desta forma, essa abordagem dá a oportunidade de libertar-se das responsabilidades e das situações não elaboradas, que permanecem mal resolvidas e perpetuam-se de forma inconsciente. É um caminho para liberar o sofrimento e evitar repetições nos descendentes. A psicogenealogia nos ajuda a compreender as situações que vivemos com base na transmissão de nossa herança familiar e a ressignificar nossa história e poder conduzir a vida de forma mais segura e serena. Eu trouxe para vocês aqui uma árvore genealógica que vocês devem conhecer, talvez, não sei, muitos de vocês devem ter visto já a série na Netflix 100 Anos de Solidão ou lido o livro do grande Gabriel Garcia Marques, esse grande autor. Então, aqui eu trouxe para vocês a árvore genealógica dos Buendia, que é apresentada em 7 gerações. E eu vi faz algumas semanas a série, e eu pensei muito na psicogenealogia, porque é muito interessante, a gente pode ver nessas 7 gerações as repetições, ou seja, os nomes que se repetem, as histórias de amor que se repetem, as histórias de ódio, as amizades, os casamentos, as mortes que se repetem, e a histórias trágicas, óbvio, a pedofilia, incesto, etc., que se repetem de geração a geração. Eu achei um exemplo super interessante de uma árvore genealógica. Até parece que o Gabriel Garcia Marques se inspirou na psicogenealogia, ou o contrário, não sei, mas eu achei incrível essa questão das repetições, como isso acontece nessa história. Agora, vou falar um pouquinho da abordagem científica. O que que a ciência fala sobre essa questão da transmissão intergeracional? A investigação científica explora a possibilidade de transmissão intergeracional através do estudo do comportamento transmitido dos pais aos descendentes.
Estudos realizados em ratos mostram que ratos expostos a odores associados ao perigo transmitem o medo desses odores aos seus descendentes. Ou seja, o ratinho que não viveu de jeito nenhum essa experiência vai herdar geneticamente esse medo ao sentir esse odor. Em 2015, um estudo realizado por pesquisadores de Nova York e do Instituto Max Planck de Psiquiatria mostrou uma alteração epigenética relativa à influência do ambiente sobre a expressão genética. Isso é a epigenética. Os autores estudaram a presença de efeitos na proteína FKBP5, uma proteína envolvida na resposta imunitária, tanto nos sobreviventes do Holocausto como nos seus filhos. Mas não nos grupos de testemunhas, pessoas que viveram na época, mas que não foram vítimas. Isto poderia ilustrar o trauma psicológico com um efeito intergeracional, biologicamente observável. Essas são algumas pesquisas feitas. Abordagem psicanalítica. O que a psicanálise fala de tudo isso? Temos dois nomes muito importantes, Nicolas Brun e Maria Torok. Os dois psicanalistas publicaram em 78 uma obra intitulada De Berck de Corps, Le Corps et le Noyau, A Casca e o Núcleo. É uma bíblia na área. Apresentam os conceitos de cripta e fantasma. Foi estudando os casos de pessoas que praticaram certas ações ou proferiram certas palavras, como se algo ou alguém tivesse agido através delas naquele momento, que eles levantaram a hipótese de que um fantasma transgeracional se expressava através delas devido a uma cripta, ou seja, uma ligação com um ente desaparecido, devido a um segredo inconfessável. O fantasma é apresentado como uma estrutura do impensado genealógico do indivíduo. O fantasma de um paciente seria criado pela existência de um segredo, de algo não dito, de um ato indizível, de um trauma não metabolizado do psiquismo de quem o vivenciou e permaneceu no domínio do reprimido. Membros de gerações sucessivas veriam, em determinados momentos, um fantasma psíquico manifestar-se através de ações ou palavras perdidas. Nicolas Brun e Maria Torok falam sobre transmissão psíquica transgeracional. Os descendentes dos portadores das criptas são, segundo eles, as lacunas deixadas em nós pelos segredos dos outros. Outras gerações que sofreram traumas e que nos passaram isso, na verdade, isso é uma passagem, um fantasma passa de geração em geração, sem que nós possamos entender de onde vem, sem que nós tenhamos vivido essas experiências. Vamos continuar. Na França, foi a Françoise Dolto, que na mesma época, pediatra e psicanalista, sugeriu nos anos 70 que as crianças herdam dos pais distúrbios não resolvidos, bem como suas dívidas inconscientes com as gerações anteriores. Françoise Dolto, muito importante, e Didier Dumas. Didier Dumas, que é formado em psicanálise freudiana e está entre os pioneiros da análise transgeracional, baseado nas contribuições das tradições antigas e xamânicas, na clínica infantil e nas teorias psicanalíticas dos seus antecessores. Ele procura responder às lacunas freudianas, em particular através da contribuição do transgeracional, deixada de lado por Freud, que não levou adiante por questões pessoais e familiares que a gente descobriu depois. Então, aqui tem vários, trouxe para vocês vários livros do Didier Dumas, que é uma espécie de papa hoje muito citado ainda por todos esses teóricos, que tem vários livros. O Anjo Fantasma, Sem Pai, Sem Palavra, a sexualidade do macho, do homem, a sexualidade dos adolescentes, vários livros, parece ser realmente uma pessoa muito respeitada e muito admirada nessa área. Temos aqui também uma outra pessoa bastante respeitada, Anne-Anslan Schutzenberger, que apresenta para nós o genograma. Deixa eu abaixar aqui, acho que não dá para vocês verem. O genograma. Ela era originalmente psicóloga da Universidade de Nice e teria sido a principal criadora, junto com o americano Jacob Levi Moreno, da psicogenealogia na década de 70. Embora o termo só tenha sido usado desde a década de 80.
Suas teses transgeracionais são divulgadas pelo livro Ai Meus Aïeux, Ai Meus Antepassados. Ela inventou o conceito de síndrome do aniversário. Ela afirma que os indivíduos estão em um ciclo de repetição. ah, de acontecimentos dos quais somente a análise das árvores genealógicas permitiria compreender as ações e escapar delas. Ela demonstra suas ideias por meio do genossociograma ou genograma, uma espécie de árvore genealógica que permite diagramar e visualizar facilmente a história de uma família no sentido amplo. O genossociograma é estabelecido ao longo de várias gerações, realizado com um consultor em diversas etapas e com base em convenções gráficas. Permite-nos compreender a natureza dos vínculos entre os diferentes membros da família, bem como as datas e acontecimentos importantes para o trabalho de exploração transgeracional. É um livro fundamental citado por todos os especialistas. Aqui eu trouxe para vocês Bruno Clavier, que vai vir ao congresso também, ao simpósio. Ele é também um homem bastante importante, parece bem respeitado na área. Ele escreveu vários livros, os fantasmas familiares, as crianças que querem curar os pais, eles não sabiam, um incesto não faz barulho, vários livros importantes. Quem é o Bruno Clavier? O que que ele conta? O transgeracional, uma área da psicologia ou da psicanálise, a origem psicanalítica é de 70. Globalmente, é a ideia que somos todos portadores de nossa história, mas também a história de toda a nossa família. Somos portadores de não ditos, dos segredos de família. É o que transportamos de nossa família sem termos vivido. Isso é o transgeracional, que vai criar fantasmas familiares. Uma estrutura emocional que carregamos, que vai ocasionar sintomas sem que saibamos de onde veio. Visível, por exemplo, nas crianças a quem nada aconteceu. O ambiente é são e, no entanto, as crianças vão mal. Existem os traumatismos como a guerra, o incesto, as mortes violentas, mas também uma vida fracassada, uma perda amorosa, profissional. E o que é incrível é que os descendentes vão transportar esses traumas, às vezes mesmo sem conhecê-los. Por exemplo, com relação à vida amorosa, o fantasma do príncipe encantado, para mulheres de várias gerações de uma mesma família. Na base, há alguém que fracassou sua vida amorosa por vários motivos, e foi um grande traumatismo para esta pessoa sem que ela soubesse. No passado, os traumas existiam. As pessoas sofriam, mas era um hábito. A vida era assim. Não tínhamos conhecimento teórico. E as gerações futuras podiam apresentar os sintomas que podemos detectar só hoje. Não é? Há 3, 4 gerações, as coisas aconteciam e as pessoas não tinham conhecimento teórico para explicar. E hoje em dia é possível com o transgeracional, mas segundo os teóricos da questão. Uma outra pessoa importante da área, Noelle Lamy, que é psicogenealogista, que escreveu esse livro bastante importante, A Alquimia da Árvore. A Noelle Lamy, o que que ela fala? Ela explica que a psicogenealogia nos leva ao transgeracional. Palavra nova para gente. A psicogenealogia é a genealogia e ela trabalha com as certidões de nascimento. Quando a gente conta os anos, começa a trabalhar no romance familiar e entramos na realidade. É mágico o que se passa quando achamos as certidões. São coisas que sabemos nas nossas células, não na cabeça. Com o Estado Civil, a gente faz uma árvore genealógica, um genossociograma, e a gente se dá conta que nascemos na mesma data que um bisavô, ou que temos o mesmo nome de uma bisavó, e nos casamos no mesmo dia que os pais ou o tio. Demos à luz na mesma idade que a mãe, a avó ou a bisavó. Ou que em 4 ou 5 gerações, todas as mulheres têm nomes de flores na família. É lá que entramos na psicologia. Tentamos compreender o que é dito nesta memória civil e cidadã que nos permite reconstituir partindo de nada, ou de quase nada, de uma certidão de nascimento. O Bruno Clavier, do qual falamos ainda há pouco, psicanalista, diz que parte-se da psicogenealogia e entra-se na psicanálise transgeracional quando começamos a nos perguntar sobre a triangularidade entre as relações entre os pais e eu. Que criança fui? Como eles me esperaram? Os seus projetos? Que lugar ocupo na Irmandade? Sou o primeiro? O segundo?
último filho, cheguei após um aborto espontâneo, uma interrupção de gravidez? São várias perguntas que ele nos coloca. Outro nome importante é Naslan, da qual nós falamos ainda há pouco, que publicou esse livro, Ai, os meus antepassados, publicou o livro, um outro livro também, Esses Filhos Doentes dos Seus Pais, uma coleção de casos clínicos significativos de não ditos transgeracionais. Em muitos casos, é o corpo do filho, neto ou bisneto, seja qual for a idade, que fala pelo ancestral ferido, e fala pelo trauma que sofreu. Segundo Noelle Lamy, quanto mais longe, mais perto. Então, aqui tem o livro da Nancy Lam, e nós temos uma citação: manter um segredo para o bem dos seus filhos muitas vezes lhes causa grandes danos. É uma citação desse livro, Esses Filhos Doentes dos Seus Pais. Um outro assunto dessa área são as constelações familiares. Vocês já devem ter ouvido falar, talvez já devem ter até feito, está muito na moda, muito conhecido. Vamos ver aqui do que se trata. A constelação familiar vem de um método desenvolvido na década de 90 por Bert Hellinger, psicanalista e psicoterapeuta alemão. Trabalhou cerca de 15 anos como professor missionário na África do Sul, entre os Zulus. Pouco depois interessou-se pela Gestalt, pela análise transacional, segundo o trabalho de Eric Berman. As constelações são a colocação em jogo espontâneo da configuração familiar de um membro de um grupo pelos demais participantes. Este método baseia-se na teoria do que o inconsciente coletivo grupal pode trazer a solução para os males familiares. E é o inconsciente que se busca como lugar de solução. Cada um dos participantes envolvidos deixa surgir dentro de si as palavras, os movimentos corporais, as emoções e manifesta sem julgá-las, conduzindo assim o grupo familiar à origem do problema e, portanto, à sua solução. O terapeuta acompanha o que está acontecendo com o mínimo de franqueza possível e permite que os participantes, guiados pela sua intuição, se expressem através de sentimentos, emoções, verbalizações, mudanças de posição no espaço, etc. Na prática, na França, certos atores que utilizam constelações familiares também lidaram com memórias transgeracionais e, portanto, aproximaram-se da psicogenealogia. Essa ponte que se faz entre a constelação familiar, as memórias transgeracionais e a aproximação com a psicogenealogia. Constituem mais do que atos simbólicos, que permitiriam então resolver rapidamente os conflitos transgeracionais, libertando assim as gerações futuras que já não os reproduzirão, segundo uma lealdade familiar invisível. Seguindo o que descobriu Anna Schutzenberger, ai meus antepassados, tornando-se visível esta lealdade, permite-se que aquele que é o seu guardião escolha conscientemente o que lhe convém e não mais expresse às suas custas os sofridos programas familiares a elas vinculados. Então, segundo essa teoria, existiria para algumas pessoas uma certa lealdade familiar. Certas histórias familiares a gente ouve as pessoas contando, né, falando sobre os pais, as mães, os avós, e o que aquilo ocasionou positivamente e negativamente, talvez, nessa pessoa. É bem interessante observar tudo isso. Bom, então falamos de psicogenealogia, psicanálise, falamos do transgeracional, falamos também aqui, por último, as constelações familiares, de várias coisas. E agora eu acho que é interessante também a gente saber quais são as críticas à psicogenealogia. Há muitas críticas com relação a esta abordagem. Por exemplo, esta prática não demonstrou nem a sua eficácia nem a sua base científica. E os abusos sectários são apontados por diversas associações, pelos riscos de falsas memórias induzidas ligadas às práticas de determinados praticantes. Bruno Clavier,
o psicanalista do qual nós falamos, um dos palestrantes do simpósio cita um exemplo de um de seus pacientes, do que pode ser considerado por muitos detratores do método como sensível, podendo ocasionar uma espécie de falsa memória. Ele diz: em psicotraumatismo, o Bruno Clavier, em psicotraumatismo, a máquina deve funcionar. É preciso continuar a vida de alguma maneira com a denegação e ou a amnésia. Um exemplo de um traumatismo amoroso, sua avó, que era muito apaixonada por um jovem de 18 anos, e sua família a proíbe de vê-lo pois ele é pobre. Ela aceita, continua sua vida, mas está morta interiormente. Se casa, vai dizer que adora o seu marido toda a sua vida, vai se construir, mas ela estará sempre com um antigo amor. É inconsciente e a filha vai ser portadora dessa história e talvez a neta. E digamos que o seu amor era músico. E depois haverá mulheres apaixonadas por músicos, pessoas tentando trabalhar com a música, em todas as gerações, na tentativa de corrigir o trauma, e nem sempre com sucesso. E ele continua: no caso de um traumatismo importante, traumatismo sexual, que pode destruir uma pessoa, ele mesmo vítima de incesto por parte do seu pai e irmão. Bruno Clavier, vítima de incesto por parte do pai e do irmão. Por exemplo, alguém vai sofrer uma violência sexual na infância, um incesto. Ele vai ter processo de defesa. Se ele é muito pequeno, vai haver amnésia. Se ele é um pouco maior, vai haver a denegação. Lembra-se um pouco, acredita que ele consentiu, que não foi um traumatismo. Para a vítima, é importante a denegação, para continuar a viver a vida. Mas ela será sempre assombrada por essas imagens e possivelmente as próximas gerações também. E pelo que eu vi, os exemplos são múltiplos, são muitos exemplos variados e coisas que a gente já viu na nossa vida. É bastante intrigante tudo isso. As questões que eu me coloco, eu que sou uma leiga na área, e depois de ter lido alguma coisa, visto vários vídeos, as questões que eu me coloco. A questão que me coloco será como diferenciar a recuperação da memória, da fantasia e da criação de uma falsa memória induzida pelo terapeuta, né. Como, houve a denegação, como a gente teve essa amnésia, então como fazer a diferença entre o que vai ser possivelmente realidade e o que foi talvez criado pela ajuda do terapeuta, como diferenciar isso? A segunda questão que eu me coloco, colocando o paciente como agente da reprodução do trauma, não deixaríamos de lado as questões materiais político-sociais, ligadas ao incesto, à pedofilia, ao patriarcado, por exemplo? Essa omissão não poderia nos tornar ainda mais vulneráveis, já que vitimados por forças maiores que poderíamos supostamente controlar? Eh, realmente dá-se um poder muito grande à pessoa e coloca-se uma responsabilidade muito grande sobre a pessoa, né, que supostamente pode controlar esses fantasmas e esses traumatismos vividos no passado, com a ajuda de um terapeuta, mas supostamente poderia controlá-los. Então, tem um relatório de 2007 da Missão Interministerial de Vigilância e Combate aos Abusos Sectários, que se chama MIVILUDES, que alerta contra a prática de falsas memórias induzidas por certos praticantes. Existem também associações antisseitas que alertam contra os profissionais que podem utilizar indevidamente as ferramentas da psicogenealogia para fins pessoais. As consequências podem ser rejeição da família, dos pais, desencadeamento de julgamentos por estupro, divórcio, incesto. Muitas vezes são práticas ligadas a excessos sectários e conhecemos exemplos. Nicolas Gaillard analisa essa terapia com o rigor da abordagem científica em As Ilusões da Psicogenealogia, edições Mardaga. Destaca o vazio das publicações e os aspectos questionáveis e até perigosos desta psicoterapia. Por fim, apoiando-se em cálculos estatísticos, demonstra que as teses defendidas pelos teóricos da psicogenealogia, por enquanto, não resistem ao teste da abordagem científica. É, até o momento, o trabalho mais abrangente sobre a crítica da psicogenealogia.
E aqui para finalizar, bom, tudo isto poderia ser somente uma coincidência. Esquemas que repetimos. Podem essas matérias, a pergunta que eu me coloco, podem essas matérias realmente nos ajudar a fazer avançar a sociedade? Acredito que todo esse movimento internacional, sobretudo nos países do norte, ligado à liberação da palavra, das opressões e arbitrariedades do passado, é extremamente positivo. E se a psicogenealogia e o transgeracional nos ajudarem a falar da materialidade concreta de nossas dificuldades, sejam elas físicas ou psicológicas, eles poderão talvez responder a uma necessidade de compreensão do nosso passado. E quem sabe, ajudar-nos a questionar as possibilidades de futuro, né. Então talvez seja um movimento natural e interessante, da nossa modernidade, né, acho que desde os anos 10, mais ou menos, desde 2010, houve essa abertura internacional. No Brasil eu escuto ainda há pouco falar sobre isso, na França é uma explosão, praticamente todo mês há uma denúncia, eu coloquei aqui para vocês. Fotos de mulheres, geralmente são mulheres famosas, né, que ousam denunciar questões de abuso e violências, tanto na família quanto no mundo do trabalho, e algumas pessoas aqui famosas. Talvez vocês o conheçam, o Gerard Depardieu, que é um ator que durante 50 anos cometeu abusos e agora está sendo acusado, né, na justiça por esses abusos. E nós temos aqui também um número alarmante que eu achei, 330.000 crianças vítimas de agressões sexuais, e de estupro no seio da igreja. 330.000, de 1950 a 2020. Então, hoje a gente está estudando, né, por exemplo, a psicogenealogia está estudando transgeracional, porque esses esquemas se repetem, e talvez isso seja um movimento interessante para todos nós. Seria isso. Agradeço a vocês. Eu vou botar aqui. Então, aqui tem o meu Instagram, meu e-mail. Estou aberta a críticas e comentários.